Como é que tá a estrada de Cruzeiro do Sul? Bom, essa a estrada que lá vai ligar Cruzeiro do Sul para Calpa, né? É um tema realmente muito presente aqui agora nas nossas conversas, nos nossos debates. E eu até agradeço a pergunta porque é uma forma da gente, de alguma maneira, emitir, né, um pouco a opinião, naturalmente que é apenas uma opinião, mas é uma opinião sobre a qual eu pretendo trabalhar bastante, já tenho trabalhado na defesa dessa opinião. A estrada ela guarda uma história, um histórico muito antigo, né? Vem lá da época ainda dos militares, avançou bastante isso, já era dentro da própria Sudã, já tinha essa previsão. Isso avança no programa Calha Norte. Depois essa ideia é absorvida também no programa Avança Brasil e depois também na própria IRSA, e depois no próprio PAC do governo Lula. Enfim, não é uma ideia nova, é uma ideia bastante antiga. Aqui no Acre, inclusive, foi muito defendida pelos governos do Partido dos Trabalhadores, da Frente Popular, quando estava no governo. Nós tínhamos várias manifestações em apoio à construção dessa estrada, enfim. Mas é importante entender que o volume de debate sobre essa estrada ocorre mais precisamente nesse momento em função de dois aspectos. O primeiro é aquela ideia mesmo do desenvolvimentismo, né, de que tem que desenvolver a região, assim como foi o petróleo, né, a exploração do petróleo lá no Vale do Juruá também, da mesma forma, assim que ia ser a remissão do Estado do Acre, né, a entrada de muito dinheiro, né, então a estrada traria muitos benefícios e essas coisas todas. O que não se pensa, na verdade, é no prejuízo que é causado não só ao meio ambiente, mas também às populações locais, não é? E uma estrada dessa, na verdade, ao longo da estrada nós só vamos ter uma população desvalida, que vem só para o trabalho na abertura da estrada, e aí depois essa turma toda fica desempregada, né? E o mais grave, essa estrada corta o Parque Nacional da Serra do Divisor, que é uma área de preservação permanente, e corta as terras indígenas, inclusive áreas de perambulação de índios em situação de isolamento. Então, por si só por isso, na verdade, já seria desastroso pensar na ideia dessa estrada. Mas ainda tende a piorar. Quer dizer, existem muitas coisas aí por trás, além desse desenvolvimento, que a gente precisa estar atento para entender o que é que está acontecendo nesse sentido. Acho que uma questão importante é que quando o Estado do Acre, a partir da Lei Cisa, estabelece um mercado de carbono chamado rede jurisdicional, faz acordo com o governo da Califórnia, nos Estados Unidos, faz acordo com diversas outras empresas e conglomerados empresariais e com o capital internacional, faz acordos com o Banco de Desenvolvimento da Alemanha, o KfW, por exemplo. Na prática, o governo do Acre hipotecou, na verdade, fez uma hipoteca dos territórios. As florestas foram hipotecadas, quer dizer, foram dadas como garantia. E a estrada também está nesse contexto. Ora, mas, Lindomar, como que a estrada está nesse contexto se a estrada justamente vai provocar destruição ambiental? Pois bem, porque são as mesmas pessoas, os mesmos grupos que financiam a estrada, são os mesmos grupos que financiam e dão suporte e sustentação aos mercados de carbono, ao mercado de carbono, no caso. São os mesmos. Então, por exemplo, o Fundo Verde, ele é mantido basicamente por países que poluem, por países desenvolvidos que poluem, que recolhem esses recursos de empresas que justamente vivem da destruição ambiental. Então, o mercado de carbono, na verdade, para essas grandes empresas, é um jogo de ganha-ganha. Quer dizer, a empresa ganha porque comprou os créditos de carbono e ela pode continuar
destruindo e poluindo lá onde ela polui. E ela ganha também, o nome disso é adicionalidade, né? Está previsto no artigo 12 do acordo de Kyoto, do protocolo de Kyoto. Chama adicionalidade. Então, eles ganham também com a adicionalidade. Qual seja, esses caras, KfW, através do REN, enfim, que adquiriram esses créditos de carbono aqui na região, e lá na região do Vale do Juruá, nós temos 2 projetos particulares, Russas e Valparaíso, projetos de rede. Então, esses caras adquiriram e já negociaram os créditos de carbono no mercado internacional. Então, esse pessoal, através da adicionalidade, vai ser supervalorizado esses créditos que eles já adquiriram. Ou seja, os caras que vão financiar a estrada já compraram créditos de carbono e com a construção da estrada, esses créditos que eles compraram vão ser supervalorizados. Ou seja, a existência da estrada é fator de supervalorização dos créditos que eles adquiriram. Ou seja, a empresa ganhou porque comprou os créditos em baixo, por preço baixo, e vai negociá-los altissimamente, né, em preços muito mais elevados. Por quê? Porque a construção da estrada ameaça o meio ambiente e de fato provocará muita destruição ambiental também. Então, de sorte que para eles é um ganha-ganha. Esses 2 pontos são os 2 pontos pelos quais a gente precisa refletir sobre a questão dessa estrada. Porque, efetivamente, o interesse da estrada não é a inter-relação entre povos e culturas, essas coisas todas. Não. É um caminho para se retirar da Amazônia os benefícios, os bens naturais, os recursos naturais, enfim. Não é? Para isso. E o outro é para supervalorizar esses créditos de carbono adquiridos nessa negociação com o governo do Acre e auxiliados, naturalmente, por outras empresas e ONGs, que sobrevivem também desses recursos advindos desses fundos, como é o caso do Fundo Verde, não é? Então agora nós estamos chegando estamos no período da COP26, então muita gente daqui do Acre está indo justamente para lá, para o Reino Unido, para defender esse mercado de carbono, porque são pessoas que estão lucrando com isso, né? Inclusive indígenas, não é? Mas na prática, esse mecanismo é um mecanismo que favorece a destruição. Tanto é verdade isso que eu estou dizendo, que depois de 10 anos de REN aqui no Acre, a pergunta é, se isso resolvesse de fato o problema do desmatamento, o desmatamento não teria aumentado. Nós estamos no maior desmatamento dos últimos 10 anos. Então, quer dizer, com o REN, com esses projetos de rede e compensação de carbono, esses mecanismos de compensação de carbono, não significa diminuição do desmatamento. Pelo contrário, o desmatamento foi aumentar aqui no Acre. Então, de sorte que isso é uma farsa, é uma grande mentira que se está contando, e é um assédio sobre as populações indígenas. Então, o REN, o RED, todos esses mecanismos é uma forma que os governos, que o capital internacional, que os grandes conglomerados empresariais encontraram de assediar os povos indígenas. Então, os povos indígenas, as lideranças indígenas estão sendo assediadas, porque estão sendo propostos a essas lideranças dinheiro fácil e muito, como se fosse a solução, seria isso. Então, essa estrada ela tem esses 2 pontos. Tem a estrada em si, que vai provocar um grande prejuízo ao meio ambiente, mas tem esse outro lado também, que vai beneficiar e favorecer os grandes grupos internacionais, de capital internacional, através do mercado de carbono. Que essas mesmas empresas que vão construir a estrada são as mesmas empresas que vão lucrar fundamentalmente com o mercado de carbono. Eu acho que isso aí é muito importante. A gente poderia conversar muito mais sobre isso, mas eu vejo que sobre esse tema a gente precisa depois aprofundar. Mas em resposta à pergunta sobre a estrada de Cruzeiro do Sul, Apucalpa, essa é a minha preocupação, e tem esses 2 pontos aí que a gente precisa depois conversar sobre isso. Tá?